Violência contra a mulher. Você é capaz de identificar ou de perceber os sinais de alerta, que configuram algum tipo de violência contra a mulher? No Tô no Meu Direito de hoje, nós vamos falar sobre este assunto, que faz parte da campanha Agosto Lilás. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos a doutora Joalice Vieira, advogada, também responde pelo setor jurídico da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E ela já está conosco aqui no estúdio da TV Feira. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Para iniciarmos o programa, doutora, explica para quem está em casa, aqui para a gente, o que a lei considera como agressão, como violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, hoje ela traz um rol de 6 violências, tá? A violência física, que é aquela violência quando agride o corpo da mulher, né? Exemplo, em algum momento o agressor aperta o braço daquela mulher, que geralmente as mulheres acham comum, normal, esse apertão, um empurrão. Isso é violência física. A violência psicológica, né, que hoje é uma violência com um índice muito alto, né, que vai trabalhar, que vai falar sobre a questão da humilhação, né, quando você coloca aquela mulher para que ela fique a um nível, né, inferior. Então, quando você fala assim, cala a boca, você não sabe o que você está falando, né? E isso é aos poucos, não é uma violência que começa altamente falando, né? Não há uma humilhação grande, é aos pouquinhos. Você não sabe o que você está falando, cala a boca, você está gorda, né? Você não presta mais para isso, não presta mais para aquilo. E é uma violência lenta e doída, né? E ela prolonga por muito tempo. Nós temos também a violência sexual. A violência sexual é quando não existe consentimento. Então, a violência sexual, ela pode acontecer sim em uma relação que tem muito tempo de existência, né? Naquele momento, naquele dia, aquela mulher não quer, né? E isso, o homem vai estar praticando uma violência sexual. Nós temos a violência moral, que é quando ataca a honra da mulher, né? Quando a gente fala de difamação, de injúria, de calúnia. Então, quando o homem fala que aquela mulher, né, tem um comportamento fora dos padrões normais e ele está ali, né, dizendo que ela fez algo sem ela ter feito, ele está cometendo uma violência moral contra aquela mulher. Nós temos a violência patrimonial. A violência patrimonial é uma violência, de certa forma, ainda muito pouco conhecida, né? Então, eu tenho uma relação com uma pessoa, aquela pessoa sempre se comporta como se ele entendesse melhor, né? Inclusive da situação financeira daquela mulher. E ele administra o cartão, ele administra a conta daquela mulher, né? Ele diz a ela que ela não pode ter um carro no nome dela por várias situações que ele inventa. E naquele momento ele está cometendo uma violência patrimonial, porque ela tem o direito de ter, né, o controle dos bens dela também. E nós temos hoje a mais nova, né, que é a violência vicária. A violência vicária é quando o homem utiliza, né, dos filhos, do pai, da mãe, de qualquer pessoa que esteja na responsabilidade daquela mulher para atingir aquela mulher. A violência vicária é uma violência muito brutal, muito difícil, porque ele sabe, ele não vai fazer nada contra ela diretamente, mas ele vai atingir ela quando ele comete uma violência contra aquela pessoa, né? O filho, enfim, até quando ele ameaça. Quando ele ameaça aquela mulher, né, em um momento de uma separação, que vai tirar aquele filho dela. Isso é uma violência vicária. Com relação à violência psicológica, doutora, quais comportamentos podem passar despercebidos quanto a isso? A violência psicológica, você falou uma coisa muito legal. Por quê? Porque aquela mulher, ela vai mudando o comportamento dela muito lentamente, tá? E quando ela é percebida, ela já está num estágio muito alto.
Então aquela mulher, ela começa a perder a estima, ela começa a não se enxergar como mulher, como uma pessoa de direito, né? E ela fica o tempo todo subalterna naquela relação. E o psicológico daquela mulher, ele vai sendo o quê? Destruído. Aquela mulher não tem estima, aquela mulher não consegue se cuidar, né? E geralmente elas entram no estágio de depressão, né? Ou outras doenças de saúde mental muito grave. Então é uma coisa muito séria. Aquela relação pode trazer danos para o resto da vida daquela mulher. Com relação também, a senhora até citou no início aqui do programa, a relação sexual também. A mulher, ela não está afim, ela não quer, naquele momento, ou por alguma razão, ou até mesmo por consequência da violência psicológica ou até física que ela já está sofrendo, ela não quer ter relação. Como é que ela deve agir? Obviamente, isso é considerado violência também, né, doutora? Com certeza. A gente tem uma preocupação muito grande com as adolescentes. Com as jovens, né? Elas iniciam um relacionamento, né? Aquele companheiro já tem uma característica opressora, né? E muitas vezes aquela menina, ela tem que estar tendo, porque não é só a relação sexual completa, digamos assim, né? Então, naquele momento, ela não quer, né, consentir um toque, um exemplo, né? Um momento íntimo. Ela tem o direito de chegar para o namorado dela e dizer que ela não quer. Ela não precisa conceder para continuar aquela relação. Então, começa dessa forma. Começa muito devagarzinho. A gente não percebe, né? E quando vê, né, a coisa já aconteceu. E aquela mulher se sente muito humilhada, porque ela não consegue ter controle nem do próprio corpo. Você sabe o que é você não ter controle do seu próprio corpo? Em detrimento de um... E aí vem a questão, né? Eu digo sempre, as violências, elas estão interligadas. Que a partir do momento que eu concedo uma violência sexual, né? Nesse momento eu já tenho um comprometimento psicológico. Então ele também vai estar cometendo uma violência psicológica, né? As violências, elas estão muito interligadas. O ciúme excessivo, proibir a mulher de trabalhar ou de fazer algo que ela gosta, é um sinal também de violência, né, doutora? Total. Quando um homem, ele já controla um comportamento, não precisa ser muita coisa. Não precisa ser muita coisa. A mulher, ela não tem o direito de sorrir, não tem direito de opinar, não tem direito de estar no mesmo ambiente social daquele homem, né? Porque ele simplesmente fala assim, olha, eu não gostaria que você fosse, não é ambiente para você. Ele já está ali mostrando o sinal, né, de que ele não vai ter um respeito. Isso acontece muito, né? Demais. O ambiente ali, vamos supor, o babinha do final de semana, a resenha, não é ambiente para você. Você não pode estar ali. Não é um sinal também de alerta. Uma roupinha. A roupa, principalmente. Né? Volte, troque. Troque. Uma maquiagem, um cabelo, por incrível que pareça. Não corte seu cabelo não, que eu gosto de mulher de cabelo grande. Jesus, é complicado, né? É complicado. Pois é. A gente tem muitos exemplos, né, doutora? A Lei Maria da Penha, inclusive, é o principal instrumento, né, doutora? A ferramenta principal de garantia, de apoio, de proteção às mulheres. O que, de fato, né, essa lei garante para uma vítima de agressão? A Lei Maria da Penha, né, ela completou agora, 7 de agosto, 20 anos. Né? Ela realmente é uma lei que traz todos os mecanismos de proteção, de combate, e, inclusive ela estabelece as medidas. Né? Quando acontece a violência, o que é que se vai fazer? Quais são as medidas de assistência, de proteção? A lei, ela traz tudo. Ela tem um arcabouço muito completo. Eu digo sempre assim, às vezes as pessoas comentam assim, a Lei Maria da Penha presta para quê mesmo? Né? Ela serve para quê? Por que não diminui os índices? Por que ela não combate? Não. A lei, ela é bem completinha.
ela traz desde os tipos de violência até a responsabilização da rede. Onde é que essa mulher vai ser atendida? Onde essa mulher vai ser acolhida? A Lei Maria da Penha fala muito de acolhimento. Acolhimento dentro de uma DEAN, né? A Lei Maria da Penha fala, olha que interessante, né? Que deveria-se ter, deve-se ter, né? Uma priorização de mulheres atendendo mulheres. De servidoras atendendo mulheres. Porque a sensibilidade é outra. A lei traz tudo. Tudo bem detalhadamente. Então, assim, foi uma conquista, né? Foi uma conquista, nós sabemos, né, da história, né, de Maria da Penha, né, onde ela passou por 2 tentativas de homicídio, né? Na primeira ela ficou tetraplégica, onde foi bolado, né, um assalto, né? Depois foi descoberto e ela ficou tetraplégica. E a segunda foi realmente com a tentativa de homicídio direto, né? Para que essa mulher fosse morta. E a partir daí, claro que essa luta já existia, né? Mas se conseguiu. É uma conquista, é uma vitória muito grande. Eu falo sempre assim, a Lei Maria da Penha, ela não protege a mulher só da agressão física. Ela protege a mulher de todos os tipos de agressões, de violência existente, né? Ela fala que não é só da relação de marido e mulher ou de companheiro e companheira. A Lei Maria da Penha, ela diz, né? Um pai, um vizinho que persegue aquela mulher, um homem que do nada começou a perseguir aquela mulher porque ele botou na cabeça dele que aquela mulher vai ser dele, né? São pessoas que são homens que estão cometendo crimes pelo fato dela ser mulher. A explicação real é essa. Aquilo aconteceu, né? Não foi porque, quando você diz assim, falar uma coisa que pode ser até polêmica, né? Você fala bem assim, quantos homens foram mortos? Aí vamos trazer os motivos. Uma briga em um bar, uma dívida, né? Vários motivos, uma tentativa de assalto que acabou virando um homicídio. Agora vamos trazer para a mulher. Quais são os motivos que essas mulheres são mortas? Porque ela usou uma roupa curta, porque ela não cedeu a um pedido. Porque ela terminou um relacionamento e o que é o maior cara ficou motivo com ciúme, hoje. não quer, não aceita. Você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. Ninguém. E ele mata. Né? Por que o feminicídio veio acontecer? Né? Por que não é um homicídio apenas? Né? Porque o fato dela ser mulher foi determinante para que esse feminicídio acontecesse. Aí você diz assim, rapaz, desde 2015 que a gente, né, fala do feminicídio, 2023 ele veio realmente ser um crime hediondo, né? Ele veio dizer assim, olha, aí o pessoal fez assim, aumentou os casos, não. Ele foi enquadrado como crime de feminicídio. E aí as estatísticas começaram a crescer. Não é que não acontecia, né? A gente tem muito... nós temos 20 anos, né? No mínimo aí, mostrando que esse crime de característica de gênero, ele existe e ele precisa ser combatido. A Lei Maria da Penha, ela traz quais são as responsabilidades da rede de proteção à mulher. Para onde essa mulher vai? O que é que cada órgão daquele vai fazer? Né? E ainda te digo mais, a Lei Maria da Penha, ela se preocupa inclusive com os agressores. Por quê? Porque nós entendemos que se esses agressores cumpriu sua punição de alguma forma, tá ok, né? A medida protetiva é um marco. A medida protetiva de urgência é uma coisa fantástica. Hoje é o maior mecanismo de proteção que nós temos. A mulher chegou na delegacia, ela vai solicitar uma medida protetiva de urgência porque ela está correndo um risco iminente, não precisa mais que o juiz defira. O próprio delegado pode deferir. Por quê? Porque ela não tem como esperar.
Porque talvez naquele momento, né, de espera, de instauração, do pedido até o juiz, essa mulher fosse morta. Então hoje o delegado ele pode deferir essa medida protetiva de urgência. E aí o que fazer com esses agressores? Por que esse homem tem essa característica? Por que esse homem tem essa personalidade agressora? A Lei Maria da Penha fala disso. E nós, né, como responsáveis, né, estamos na rede, hoje, Feira de Santana, né, através de uma parceria que foi agora assinada entre o município de Feira de Santana e o Tribunal de Justiça, nós estamos implantando um grupo reflexivo. A finalidade desse grupo reflexivo, doutora, é justamente o homem não só vai preso, né, tem toda uma reinserção dele, uma reeducação, um trabalho psicológico, justamente para ele não voltar a praticar esse crime, né? Pronto. E assim, às vezes ele não é preso, às vezes ele vai estar só cumprindo a medida protetiva, porque isso é importante falar. Doutora, precisa haver o boletim de ocorrência para ter a medida? Não. A mulher, ela pode dizer assim, ó, eu não vou fazer a ocorrência porque eu quero só o afastamento dele. Não tenho mais condições, né, de estar em contato com esse homem. E pede a medida protetiva. Esse homem da medida protetiva já vai ser encaminhado, né, legalmente, ele é obrigado a comparecer ao grupo reflexivo, em onde nós vamos ter, no mínimo, 8 encontros. Esse homem, no primeiro encontro, ele diz assim, mas eu não fiz nada. No terceiro, ele diz assim, eu fiz, doutora, eu errei. E esse homem vai sair, né, daquele grupo e vai nos ajudar. Você pode acreditar. Isso acontece na prática. Nós temos estatísticas de outros municípios, como Salvador, que já faz, né, há 4 anos esse trabalho. E nós temos aqui, rapidamente, comprovado que só 3% desses homens não aceitaram, não conseguiram compreender, né, qual foi o intuito do grupo reflexivo. É fantástico. Pois é, a gente vai continuar falando sobre este assunto, discutindo aqui a questão da violência contra a mulher, doutora, depois do intervalo. Doutora Joalice Vieira está aqui com a gente, advogada, representante também jurídica da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, daqui de Feira de Santana. O Tô no Meu Direito volta já já. O Tô no Meu Direito já está de volta, estamos abordando um tema que é muito importante, né? Agosto Lilás, a violência contra a mulher. A doutora Joalice Vieira, advogada, né, que representa a Secretaria das Mulheres de Feira de Santana, está aqui com a gente, conversando sobre este assunto, explicando muitas dúvidas. Uma das, doutora, já passo agora essa pergunta para a senhora, a questão dos filhos, né? O casal que tem 1 ou 2 ou mais filhos, acontece ali a violência contra a mãe, né, contra a figura feminina ali da família. Como é que fica a questão dos filhos? Há uma separação, né? Há um processo de divórcio? Esse agressor, ele tem direito, né, a uma determinada quantidade de horas ou de dias para visitar as crianças ou ter ou não contato ali com a vítima da agressão? Sim. Há, né, a solicitação da medida protetiva, né? Então, esse homem não vai poder, o agressor não vai poder ter contato com a mulher, tá? Isso não quer dizer que ele não venha ter contato com seus filhos. Então, a justiça, naquele momento ali, ela vai fazer esse trabalho, geralmente, quando a mulher pede a medida, ou ela já está separada, tá, desse homem, civilmente falando, né, ou ela vai também, né, solicitar, ou às vezes até o próprio agressor também, né, ele solicita, né, a oficialização civil, né, dessa relação, e aí vem a questão da guarda dos filhos, né, que precisa acontecer. Uhum. Não quer dizer que esse homem é agressor da mulher e agressor dos filhos. A justiça ela tem que ser feita
realmente, em todas as situações. Claro que dessa forma que o juiz civil, né, da vara de família, ele vai entender que existe uma medida protetiva e aí esse homem não vai ter acesso, né, um exemplo, à casa dessa mulher quando essa mulher está em casa para pegar os filhos, né? Geralmente há toda uma compreensão para que esse homem vá buscar os filhos na escola, né, em outro ambiente, para que a medida seja respeitada. Entendendo que também a medida, ela tem tempo, né? Ela pode ser pedida, tempo que eu falo assim, a depender do caso, ela é pedida para 6 meses, ela é renovada, né? Ela pode ser suspensa, ela pode prorrogar, né? Porque isso tudo o juiz da vara de combate à violência doméstica e familiar, ele vai observar. Então, a gente não pode, nesse momento, engessar a justiça. A gente não pode descumprir um direito que aquelas crianças têm em detrimento de uma situação, de uma relação entre os pais, né? Doutora Joalice, a gente já está finalizando aqui o segundo e último bloco. Existe uma rede de proteção, né? Vamos falar especificamente aqui de Feira de Santana. A Secretaria da Mulher, ela não trabalha sozinha. Ela tem todo um aparato, todo um apoio justamente para ela dar esse respaldo à mulher que é vítima de uma agressão, né? Como é que funciona isso aqui na cidade? A Secretaria de Política para as Mulheres, hoje, ela tem uma equipe multiprofissional. Então, primeira preocupação nossa é o acolhimento. Nós precisamos acolher essa mulher. Essa mulher que vem vítima de violência, ela não tem uma característica inicial de confiar. Ela não vai falar, né? Então, a equipe multiprofissional vai receber essa mulher, vai começar um vínculo de confiança com essa mulher e daí vai fazer todos os encaminhamentos. Essa mulher encaminhada, se ela achar, né, que é um direito dela, né, que precisa haver um boletim de ocorrência, um profissional vai com essa mulher, tá, até a DEAN, para que essa mulher seja atendida, para fazer o boletim de ocorrência. Existe dentro da DEAN a Sala Lilás, que são profissionais da Secretaria da Mulher, né, que vão estar atendendo aquela mulher, para poder fazer um atendimento devido, né, e fazer os outros encaminhamentos. Nós temos também o Centro de Referência Maria Quitéria, que é um espaço que vai continuar assistindo essa mulher, com atendimento psicológico, com atendimento jurídico também, porque essa mulher, se ela pediu a medida protetiva, tem que haver um acompanhamento jurídico dessa medida. Essa mulher também pode e deve ser encaminhada, muitas vezes, para a Defensoria Pública, para que essa mulher possa ter, como a gente acabou de falar anteriormente, né, os outros direitos civis, né, dela e da família dela constituído. Nós temos a Ronda Maria da Penha, que faz um trabalho de excelência, né, essa mulher que está ali em medida. Se ela se sentir ameaçada, ela vai estar acionando a Ronda Maria da Penha. Nós temos a promotoria, né? O Ministério Público, ele faz um trabalho bacana também. Nós temos a rede da saúde, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, enfim, é uma rede unida, conjunta, né? Todo mês nós temos reuniões, temos também o abrigamento, a Casa Abrigo, que é mais, né, escondidinha, que também faz um trabalho de excelência para com essas mulheres. Então, toda uma rede de proteção, isso é muito bacana. E agora, de fato, para a gente finalizar, doutor, o quadro Mito ou Verdade, bate-bola, jogo rápido. Tá. Se não houve agressão física, não teve violência, isso é mito ou verdade? É mito. Se a mulher voltou para o agressor, é porque ela não queria realmente sair do relacionamento, mito ou verdade? Mito. Dentro de um relacionamento não existe estupro porque a mulher já é companheira do homem, mito ou verdade? E peço agora para a senhora deixar as considerações finais, já encerrando aqui esse episódio do Tô no Meu Direito, doutora, para a mulher que está nos acompanhando agora, especialmente. Para você, mulher, para você, homem, também, para toda a sociedade, quero dizer aqui, né, que a violência contra a mulher, ela deve sim ser conversada,
combatida por todos nós. Em brigas de marido e mulher, se mete a colher, tá? Doutora Joalice, muito obrigado, viu, pela participação, por ter aceitado o nosso convite e por se disponibilizar a explicar, né, um assunto tão importante que nunca vai deixar de ser dito, discutido. Violência contra a mulher é algo que a gente tem que combater, não só combater, mas também trazer políticas públicas de conscientização, né, para o homem e principalmente para as vítimas, né, de agressão. Eu que agradeço, estou no meu direito, parabéns, né? Trabalho belíssimo de vocês, né? Porque levar essas informações para dentro da casa, né, das pessoas, da sociedade, é um papel fundamental, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tô no meu direito fica por aqui, lembrando que este episódio vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, TV Feira 2.1. Até a próxima.